Olá, o Papo de Mãe está no ar. Hoje vamos falar sobre a saúde da mulher. O câncer de mama é o segundo tipo mais frequente de câncer no mundo e o mais comum entre as mulheres. Segundo o INCA, Instituto Nacional de Câncer, em 2012 foram estimados 52.680 novos casos da doença no Brasil. E o câncer de mama representa a primeira causa de morte por câncer na população feminina brasileira. Aqui no Brasil, infelizmente, as taxas de mortalidade por câncer de mama continuam elevadas, muito provavelmente porque a doença ainda é diagnosticada em estágios avançados. Veja os destaques do programa. Você costuma fazer exames de prevenção de câncer de mama, a chamada mamografia? Vamos ver o que as pessoas têm a dizer sobre isso. Você vai conhecer o trabalho de um grupo de mulheres muito especial. Estas senhoras se reúnem todas as quartas-feiras, das 9 da manhã às 3 da tarde, para confeccionar próteses mamárias. Elas fazem mais ou menos 120 por mês, que são distribuídas gratuitamente para mulheres que tiveram que fazer mastectomia. E o câncer de mama é relativamente raro antes dos 35 anos. Acima dessa faixa etária, a incidência cresce rápida e progressivamente. As chances de cura do câncer de mama são de 95% quando diagnosticado na fase inicial. Então, por isso é tão importante, né, fazer exames, o diagnóstico precoce. E a gente vai conhecer aqui as histórias dessas mulheres, mamães que vieram aqui hoje. Estão a Sandra, a Patrícia e a Denailde. Obrigada por terem vindo. A Sandra tem quantos filhos, Sandra? 3 filhos. Qual a idade deles? Eu tenho a filha mais velha, Mariane, 24 anos. O meu filho, 22, Daniel, e o Marcelo, com 20. E você teve câncer de mama já há quanto tempo? Faz 1 ano que eu terminei a quimioterapia. Né? O meu diagnóstico foi em novembro de 2010. E você descobriu como? Eu descobri após uma cirurgia de mamoplastia, de prótese mamária, né? E aí, depois disso, eu percebi que tinha um carocinho, né? E meu marido até que percebeu. Antes disso, você nunca tinha feito nenhum exame? Tinha. Nunca tinha Desde que eu nada. fiz 40 anos, eu faço... Você tinha o hábito de fazer o exame Tinha, clínico uma e vez a mamografia? por ano, mamografia, ultrassom na mama. E, infelizmente, o médico que eu levava, o ginecologista, não se atentou né, para o problema que vinha já sendo falado desde... Fazia 3 anos que eu estava com o tumor, sem saber. Né? E depois a gente até vai entender como é que isso acontece, né? Quer dizer, você fazia o exame e não aparecia? Aparecia no exame. O problema foi a leitura. A leitura que o médico fez. Porque não aparecia na conclusão, porque não era um tumor grande. Inicialmente, né, bem pequenininho. Aparecia o quê? Investigar um nódulo, sabe, essas chamadas, né? E daí o médico nunca... Que deveria investigar, me mandar fazer punção, alguns exames mais profundos, vamos dizer assim, né? E aí não foi feito. Depois que eu pus a prótese, né? Aí acho que veio tudo para o lugarzinho certo. Ele aflorou como um furúnculo, sabe, assim. Nossa, né? de repente você tinha que fazer isso para descobrir mesmo. Pois senão nem é, teria eu falo descoberto, que né? a prótese me salvou, né? Eu devo isso, né? Porque a minha mama veio para o lugar certo, ficou tudo arrumadinho e aí eu pude diagnosticar, ir atrás, fazer os exames. E daí foi quanto tempo de tratamento? Foram 6 meses, né, entre quimio e rádio. Então, quando você descobriu a doença, você estava com quantos anos? Eu estava com 45. 45. E, Sandra, você teve que fazer alguma cirurgia? Fiz correndo, né, quando soube. Fiz um quadrante, né, tirou um quadrante da mama, mas não precisou mexer na prótese, nada. Né, e aí... Quer dizer que você fez o inverso, você tinha posto a prótese antes, né? Foi o inverso, exatamente. Algumas mulheres depois o meu foi o inverso mesmo, Então, depois conta um pouco mais do seu tratamento, também tem muita coisa para a gente conversar. Né? E a Patrícia, como é que foi que você descobriu, Patrícia? Então, eu sempre tinha mania de... Você também tem 3 filhos, né? Também tenho 3 filhos, tenho o Rafael de 25, o Rodolfo de 23 e a Natália de 19. A mesma idade do seu, bem né? próximo. E daí, como foi que você descobriu? Então, eu tinha mania muito de, ao deitar, ficar me tocando. Então, eu mesma, tocando o seio, descobri um caroço no bico do seio.
Aí fui para o médico, nós fizemos a punção, mas como ele era muito pequenininho, não deu aparentemente nada, né? Nada maligno. 6 meses depois a gente repetiu e aí veio o diagnóstico. E, né? e por que você tinha esse hábito? Porque tem caso na sua família? Não, na minha família não, mas na família do meu marido é uma família já de pessoas que têm problemas de câncer, então sempre, sabe, eu ficava, né, com isso na cabeça. Era instinto mesmo meu de me preocupar com isso, né? Você não tinha nenhum caso na família? Não tenho nenhum caso na família, também não. primeiro. Também não. Não, e o meu nem aparecia antes. Não. Né? Eu fazia os toques todos. Não... E você, quando descobriu, estava com quantos anos? 47 anos. Também é outra coincidência. E aí você fez a cirurgia também? Fiz, eu tirei o quadrante, né? Só de um seio? Só de um seio, mas foi aberto os dois para ver tudo, as axilas também, foi tudo visto. E aí, como não tinha nada, aí eu coloquei a prótese, mas não fiquei mais que 2 anos, não, que deu... Rejeição? Rejeição, Aí tive que tirar, meus filhos não queriam mais. Falei, não quero que você fique preocupada com essas coisas. Falei, não, você está bonita do jeito que é, tá ótimo. Não é o mais importante. E daí você teve que fazer quimioterapia também? Fiz 7 químios. Que acho que são palavras que ainda assustam muito as pessoas, né? Quando você fala que está com câncer, ou quando você vou fazer quimioterapia. Eu lembro de fazer reportagem sobre isso, e as pessoas que estavam doentes, às vezes queriam contar para os amigos, e os amigos falavam assim, não, vai dar tudo certo, não vamos falar. As pessoas têm medo, Tem medo né? de falar, As pessoas se exatamente. assustam E às vezes é bom mesmo. falar, é importante falar. Essa foi uma atitude que eu tive quando eu tive o câncer. Quando eu estava fazendo o tratamento, eu via justamente isso. As pessoas muito abatidas, muito fechadas. Triste. E isso me preocupou muito, porque eu não queria ser assim. Eu queria pôr para fora. E tanto é que eu fiz um depoimento, divulguei na net. E inclusive foi essa atitude que acabou me fazendo ser conhecida com a Mirella, o médico, e hoje em dia participar do câncer. A Mirella é autora do livro Mulheres de Força Peito. na Peruca. O livro é Força na Peruca, Isso, né? que faz parte do grupo de Mulheres de Peito. E a Adenailde tem 2 filhos, né? Que estão aqui, né? Quem são seus filhos? Nicolas, de 4 anos. Tá ali brincando? Isso, e o Wesley, de 19. Que ficou lá atrás, não quis ficar aqui com o Nicolas. Mas depois, se ele quiser, a gente conversa com ele. E Adenailde, você também, como é que foi que você descobriu? Então, eu tenho uma irmã que é agente de saúde e mania de andar sem roupa em casa, saí do banheiro e falei para ela, cara, minha mama tá sumindo. Você tá louca, menina? Mama não some. Falei, a minha tá sumindo. Não sei para onde ela está indo, mas ela está sumindo. E era uma só? Era, só na mama direita. E eu levantava o braço e a mama retraía. Ela fazia como se fosse uma pinça, só que para dentro. O tumor estava puxando já. Você estava com quantos anos? Né? 32. Quer dizer, abaixo da idade que todo mundo se preocupa também, né? E aí acabou que eu passei na médica, da comunidade, tudo. E aí eu virei, e a minha irmã brincando, que eu cheguei lá, ela ficou danada comigo, que eu cheguei brincando. Eu falei, doutora, chegou a moça com dor. Olha, o joelho dói, a cabeça dói, e minha irmã rosnando para mim, fala da mama. E eu virei para ela e falei, esqueci. Então, doutora, tem um negocinho aqui, mas eu acho que é estria. Ela falou, tá. Quantos anos você teve filho? Eu falei, já tem 14 anos. Ela falou, estria agora. Sei, estria. Aí ela olhou, achou estranho e me mandou fazer mamografia e ultrassom. Coisa que ninguém deve fazer, fui mega negligente, porque ela me passou em janeiro, eu fui fazer lá em março. Meio que Você não nem liguei. Não imaginava. Mas ela não te deixou preocupada? Não, em nenhum momento não tinha, ela não tocou no assunto. Não te assustou. Só que a ficha caiu quando eu fui fazer a mamografia. Tinha uma senhora na minha frente, fiz no hospital público, tive uma técnica muito boa, porque assim, eu fiz, ela já percebeu que tinha alguma coisa ali. Passou uma senhora na minha frente, aí passou eu, fiz o exame, ela não falou nada, chegou outra senhora, a senhora fez o exame, as duas foram embora, daí ela foi me chamou, ela falou, vem cá, sua mama dói? Eu falei, não. Aí ela olhou, ela falou, tem certeza? Quando ela falou, tem certeza, eu falei, tem alguma coisa, não tem? Ela falou, não, é que... Aí quando ela abriu a porta, lá no fundo, aí estava a imagem da minha mama e você via direitinho o tumor redondinho. E dava para ver nitidamente. Eu falei, então é isso.
E você não sentia dor, porque dizem que às vezes você não sente dor mesmo, não doía né? nada. Porque às vezes a pessoa acha que é alguma, não sente, né? Não. Dor não é um sintoma, né? Não. Esperar ter dor. 95% não tem dor, só 5% dos tumores doem. Olha só. E a mulher tem muita dor mamária, desculpa. Né? É uma Para coisa fazer a frequente. mamografia, sim. É Não, terrível. normal, dói mesmo. Mas dói porque desmaiar. dói de todo mundo. Sim, dói de todo mundo, com certeza. Vamos apresentar então aqui as nossas outras convidadas. Estão aqui para nos orientar a Maria do Socorro Maciel, diretora do Núcleo de Mastologia do Hospital AC Camargo. Obrigada pela participação. Obrigada pelo convite. E a Luciana Holtz, que é psico-oncologista e presidente do Instituto Oncoguia. Isso. O que a gente tem que prestar atenção? Quais são esses fatores de risco? Então, o maior fator de risco é ser mulher e estar envelhecendo, apesar que todas aqui são bem meninas, né? Então, o maior fator de risco é sermos mulher. E o que presta atenção? É importante o que a Adê falou, que ela notou uma retração da mama, mas ela não deu bola. Então, esse tipo de ação que a gente está aqui conversando é porque as mulheres jovens, que não é o comum ter câncer de mama, mas uma em cada 227, dos 30 aos 40, vai ter câncer de mama. Então, a incidência é pequena. Então, o maior fator de risco também é estar envelhecendo. Que o pico é por volta dos 50 anos, que é por volta da menopausa, e vai ascendendo até os 70, 75 anos, vai aumentando Então, tem o que risco. ficar bem atenta a qualquer sinal do corpo, né? Sim, é importante não assustar. Eu acho que a gente não tem que assustar, a gente tem que estar ciente do que pode acontecer. Mas tem o fator hereditariedade, quem tem casos na família. Então, o que é um fator de risco, né? Caso na família? Não, nenhum. As 3 não tiveram, né? Claro, Que assim, é- acho que quem tem... Então, também, né? 80% é o que aconteceu com as 3. Não tem nenhum fator de risco. É o ser mulher. As 3 estão aqui com idades diversas, né? E quase somente 30% das mulheres que têm o câncer têm os tais fatores de risco. O que é o fator de risco? É aquele fator que vai aumentar o risco de vir a ter uma doença. Então, às vezes, é importante salientar. Então, a gente fala que ficou mocinha antes dos 12, coisa que hoje em dia as meninas estão ficando mocinhas mais precocemente, mas que até está mudando um pouco esse conceito, mas a gente vai entender o porquê disso. Menopausa acima dos 55 anos. Se ela tem uma história familiar, o seu risco relativo aumenta. O que quer dizer relativo? Se eu tenho uma incidência de 1 a cada 100 mulheres que vão ter câncer de mama, quando eu tenho um risco relativo de 4 vezes em relação à população, vou ser 4 em cada 100 mulheres. Deu para entender? Então é isso, é um risco relativo, não é que vai ter, né? Entendi. Então, isso quer dizer... Porque às vezes as pessoas Seria podem o caso da minha filha. Então, ela tem um risco relativo 2 vezes maior, porque ela teve uma mãe com câncer de mama. Mas não quer dizer que ela vá ter um câncer, ela só tem que ficar mais Mas isso me esperta. preocupou quando eu fiquei sabendo. Eu A primeira também. coisa que eu fiz foi mandar fazer exame de sangue nos meus filhos para saber, porque eu fiquei apavorada, né? Acho que o grande risco hoje, assim, acho que as 3 falaram coisas super importantes, né? Que assim, vocês estavam atentas Exatamente. ao seu corpo, o tempo inteiro prestando atenção. Isso é super importante. Só que não basta, né? Acho que hoje a gente fala muito da importância do autocuidado das mamas. A proposta do autocuidado, a gente propõe 4 ações. Então, eu preciso conhecer o meu risco, eu preciso fazer exames com frequência, e aí nesses exames com frequência está incluída a mamografia e o exame clínico das mamas, que é quando o ginecologista, o mastologista examina a mama da mulher. Eu preciso me conhecer, aí sim, se eu me conheço, eu presto atenção aos sinais e sintomas da minha mama, que é o que aconteceu com a Dê, né? Eu consigo chegar para o meu ginecologista e falar, não era assim, né? Eu estou prestando atenção no meu corpo, eu conheço o meu corpo, então eu consigo sinalizar para o meu médico que alguma coisa mudou. Conta pra gente do Instituto Oncoguia. O que é o Instituto Oncoguia? O Oncoguia é uma ONG que trabalha para garantir os direitos do paciente com câncer. E aí nós temos projetos tanto de informação, de educação em saúde, de apoio ao paciente e também de atuação em políticas públicas, né? Para a gente melhorar a situação do câncer no Brasil. Até a Denaude estava falando que fez o tratamento pelo serviço público. Todas Eu fizeram também. pelo serviço Não, público? meu não. Você O meu não. foi. E foram bem atendidas? Super, super Mas bem isso porque a gente está falando assim, interior. que foram atendidas em grandes centros, né? Não, Também o meu a foi lá no realidade... interior. o seu foi no interior, mas É um grande centro. do interior. Mas É porque o Papo de Mãe vai para o Brasil todo, né? Não é essa a Eu acho realidade essa do a país. Eu acho que é realidade. importante a gente pensar assim, hoje é super importante não esperar.
né? E a gente sabe, infelizmente, que a maioria das pessoas pelo Brasil estão esperando. Então, estão na fila ou para fazer mamografia, Isso ou é para triste. fazer cirurgia, ou para fazer químio, ou para fazer rádio. Isso é urgente, né? Se tem alguma coisa que a gente tem que se posicionar e realmente brigar por mudança, é para a gente tirar as pessoas da fila e terem realmente um acesso com mais agilidade, com mais rapidez. Porque por lei elas teriam direito, inclusive, a vir se tratar nos centros, né? Eu queria saber da Denailde, aí logo que saiu o resultado do seu exame, aí você foi no médico, aí você foi atrás, aí você ficou... Fui. Porque no resultado já saiu. Sim, já deu que era. Carcinoma. E carcinoma, no caso, né, nome de câncer, carcinoma do octal invasivo. E uma adenda, eu fui cuidada pelo ICESP, Hospital das Clínicas, junto, porque eu estava grávida junto. Tinha esse detalhe que a gente tinha que contar. Você descobriu o que antes, a gravidez ou o câncer? Quando eu fui fazer a biópsia, que eu fui fazer um ultrassom abdominal no meio daqueles exames que aquela primeira médica mandou, aí o médico olhou e perguntou para mim qual era mesmo o problema que você queria ver. Por que você veio fazer esse exame? É para ver o bebê? Aí eu olhei e falei, não, é que tinha um negocinho chato aqui do lado do ovário esquerdo, incomodando, não sei o que é, estava me incomodando. E aí ele olhava para mim, olhava para a tela, virou a tela para o meu lado, deu para ver o útero, aí eu vi um grãozinho de feijão, coração pulando, eu regalei o olho. Ele fez assim, então, esse é o probleminha, você está grávida. Nossa! E aí a pessoa saiu louca de lá, que eu não sabia se ria, se chorava, se gritava, o que eu fazia. Gente, eu vou ter que chamar o bloco, a gente vai continuar a conversa daqui a pouco, porque o tempo está estourado. Até porque, além do tratamento de quimioterapia, tudo tem um tratamento psicológico necessário, né, para quem passa por tudo isso. Vocês estão falando de também perder o seio, o cabelo, estão todas lindas hoje, mas a gente sabe que todas passaram por esse momento, então daqui a pouco vocês contam, tá? No próximo bloco também o trabalho de voluntárias que já venceram o câncer de mama e agora ajudam outras mulheres. O Papo de Mãe volta já. Fique agora com Pedrinha Tonelada e um papo pelas ruas. Porque depois dos 40 que aparece negócio de hormônio, essas coisas, então acumula o caroço, né? Que deu em mim um caroço, eu tive que acompanhar. Tem uns 10 anos que eu estou acompanhando um nódulo, até hoje, graças a Deus, parou, né? E qual é o recado que a senhora passa para as mulheres que não fazem mamografia? Mas eu acho que elas têm que fazer, eu acho que todo mundo tem que fazer, porque descobriram antes, não tem o tal do câncer, né? Que é um perigo. Eu conheço muitas amigas minhas que, quando foi fazer os exames, já não deu tempo mais de ter que tirar a mama. E é um perigo.